Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Dando continuidade às aulas de história do curso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Russa, ou, para ser mais adequado, Revoluções Russas, já que aconteceram duas revoluções em 1917, uma em fevereiro e outra em outubro, que a gente acaba considerando como um conjunto e, portanto, as Revoluções Russas. Antes da gente começar a falar sobre como foram as revoluções, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre como era a Rússia ainda no século XIX, na passagem do século XIX para o século XX. E eu já posso adiantar para vocês que a situação da Rússia no século XIX era terrível. Por exemplo, a servidão só foi abolida formalmente na Rússia em 1861. Até 1861, portanto, os camponeses russos, que tinham o nome de mujiques, como eles eram chamados por lá, eles tinham que pagar obrigações de serviço como a talha, a corveia, a banalidade, aquelas coisas todas que eu tenho falado para vocês desde o início do ano. Né? Para falar a verdade, foi na primeira aula do ano que eu falei das obrigações de serviço. Isso está acontecendo na Europa desde o século V, desde o fim do Império Romano e o surgimento, portanto, do feudalismo. Enquanto no resto da Europa o feudalismo foi desaparecendo aos poucos e a Revolução Francesa, por exemplo, extingue as obrigações civis, lá na Rússia não. Isso acabou perdurando por mais uns 60 e poucos anos, quase 70, e foi formalmente extinto só em 1861. Se você é um camponês russo, você teria que pagar aquelas taxas e obrigações de um servo preso à terra, como no século V ou no século VI, ou seja, era muito atraso em relação ao desenvolvimento social do resto da Europa. Outra coisa importante é que a Rússia ainda era um país absolutista. O czar, que é o nome do imperador russo, ele governava sem nenhuma limitação. De novo, do mesmo modo que a Revolução Francesa já tinha imposto limites ao absolutismo, por exemplo, na França, isso acabou sendo seguido em outros países, lá na Rússia isso não chegou, não foi implementado. Portanto, o czar governava de maneira absoluta, sem nenhum tipo de limitação dos seus poderes. Ou seja, a Rússia tinha uma situação social bastante caótica, bastante difícil, principalmente para esses camponeses que ainda viviam no regime de servidão até metade do século XIX. Quem sustentava esse absolutismo na Rússia eram dois grupos. Primeiro, a nobreza, que tinha lá os seus privilégios, e segundo, o clero, ligado à Igreja Ortodoxa Russa, que também não pagava impostos e também tinham privilégios políticos. Isso mostra, portanto, que a Rússia ainda vivia numa situação parecida com o restante da Europa pré-Revolução Francesa. Um outro ponto importante para explicar como era a Rússia no século XIX é que a Rússia começou a tramar acordos militares com a França e com a Inglaterra, e esses acordos são aqueles que formaram aquela política de alianças que uniu esses três países na Primeira Guerra Mundial. Mas esses acordos secretos não eram só sobre teor militar, eles também tratavam de assuntos econômicos, assuntos industriais. E uma das coisas definidas nesses acordos é que a França e a Inglaterra iriam investir na industrialização da Rússia. E vocês podem se perguntar, qual era o interesse da Inglaterra e da França em investir na industrialização russa? O fato é que, com o avanço da luta dos trabalhadores nesses dois países, na Inglaterra e na França, o trabalho passou a ficar cada vez mais caro. Esses trabalhadores lá na Europa Ocidental, eles já tinham alguns direitos, como, por exemplo, as férias, um descanso remunerado semanal, e, portanto, isso acabava encarecendo o custo desse trabalhador para as indústrias. Lá na Rússia, um país não industrializado e semi-feudal, recém-saído lá das regras do feudalismo, a exploração dos trabalhadores poderia ser feita de maneira mais intensa. Portanto, tanto Inglaterra como França, nos acordos militares que tramaram a política de alianças às vésperas da Primeira Guerra Mundial, também garantiram que eles fariam investimento no processo de industrialização da Rússia para poder explorar os trabalhadores russos de maneira um pouco mais intensa, coisa que lá na Inglaterra e na França já não era mais permitido por causa do avanço da legislação trabalhista. Os trabalhadores russos seriam mais explorados que trabalhadores ingleses e franceses. É o mesmo motivo que hoje, por exemplo, parte da produção industrial é transferida dos países mais desenvolvidos economicamente
para países em via de desenvolvimento, porque lá o trabalhador é mais barato. Por isso que quando vocês compram uma roupa de marca, por exemplo, em vez de ser produzida no lugar em que ela foi desenhada, por exemplo, na França, ela acaba sendo, na verdade, confeccionada lá em Bangladesh, na Índia ou na China, porque o trabalhador lá custa menos para essa empresa. A mesma coisa está rolando com a Rússia lá no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, quando esses países da Europa Ocidental, principalmente Inglaterra e França, começam, por causa desses acordos diplomáticos, a investir no desenvolvimento da indústria russa. Resumindo, a situação dos camponeses não era das melhores, já que esses camponeses viviam um regime semi-servil. Para piorar, eles ainda eram submetidos a castigos físicos, que eram castigos físicos legais. A nobreza poderia punir fisicamente os servos presos às suas terras. E daí eles geralmente acabam dando chicotadas nesses servos, quando eles acabam não cumprindo algum tipo de objetivo estipulado. Isso aparece bastante na literatura russa, nos livros do Dostoiévski, nos livros do Tolstói, acabam explorando esse tipo de situação em que o nobre acaba submetendo os camponeses a uma situação meio vexatória. Então a situação do camponês não era legal no século XIX. A situação do operariado também não era legal, uma vez que lá ele estava sendo mais explorado do que outros países. Lá ele era explorado como se fosse na Inglaterra no início do século XIX. Aquela situação em que eles trabalhavam cerca de 14 horas por dia, 12 horas por dia, e não tinham um salário digno, não tinham descanso, não tinham férias, sofriam acidentes que não eram indenizados de nenhuma maneira. Ou seja, também a situação do operário também não era das melhores. E para piorar, a Rússia tinha um grupo de burgueses que estavam interessados em tomar a frente do processo de industrialização da Rússia. Mas por causa desses acordos da Rússia feitos com a Inglaterra e com a França, esses países passaram a ser privilegiados no processo de industrialização, e a própria burguesia russa se viu presa a uma série de limitações que esses investidores estrangeiros não tinham. Portanto, a situação também da burguesia russa, da nascente burguesia russa, não era das melhores. Eles não eram privilegiados pelo Estado, pelas atitudes do czar, que acabava preterindo eles a favor dos industriais franceses e ingleses. Ou seja, a gente tem uma situação em que camponês, operário e burguês não estão satisfeitos com as políticas do governo russo, com o governo absolutista lá da Rússia, na virada do século XIX para o início do século XX. Então, toda essa situação complicada para os trabalhadores, camponeses e burgueses da Rússia fez com que eles se unissem ainda em 1898, na época do absolutismo, na formação de um partido de oposição, que na época, portanto, era ilegal, já que a Rússia ainda era um país absolutista em 1898. Esse partido, portanto, fundado, reunia todas as insatisfações da população contra a política do czar. Praticamente, de fora desse partido só ficou a nobreza e o clero, já que ele unia camponeses, operários e burgueses. E esse partido tinha algumas lideranças, que eu ainda vou falar dessas pessoas na aula de hoje, como, por exemplo, Martov, o Lenin, Plekhanov, que são pessoas que aparecem nessa aula no futuro. Mas, de maneira geral, todo mundo que era oposição ao czar acabou se juntando a esse partido, ainda ilegal em 1898, e começou a tramar atitudes contra o poder absolutista do czar. Esse partido, para vocês terem uma ideia, unindo tanto camponeses quanto operários quanto burgueses, seria o equivalente hoje entre uma união, talvez, de grupos de direita moderada com grupos de esquerda moderada. Seria talvez uma união do PT com o PSDB contra a autoridade de um czar. Isso se acaba se revelando no nome do partido, que era Partido Operário Social Democrata Russo, um nome gigante, que tanto nem dá para aparecer aí na tela, vocês tiveram que ver só a sigla do Partido Operário Social Democrata Russo. E esse partido começa, portanto, a atuar em oposição ao czar ainda dentro da legalidade. Tanto que várias dessas lideranças do Partido Operário Social Democrata Russo começam a ser perseguidas pelas autoridades do Império.
Algumas dessas lideranças acabam exiladas. Não é agora, em 1898, quando o partido é fundado, mas no início do século XIX, o Lenin, por exemplo, vai ser forçado a deixar a Rússia por ordem do czar, por atuar na oposição ao regime dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. A situação de insatisfação geral que existia na Rússia acabou favorecendo a união de grupos bastante divergentes, mas que naquele momento se viam como unidos contra o czar. De novo, fazendo um paralelo com a Revolução Francesa, seria o equivalente à associação entre girondinos e jacobinos na luta contra o antigo regime. É isso que está acontecendo de novo lá na Rússia, no início do século XX, a união de grupos políticos sociais bastante diferentes. E a situação toda se agravou por causa do imperialismo russo. Eu comentei com vocês na última aula e na penúltima também, quando eu falei sobre Primeira Guerra Mundial, as causas da Primeira Guerra Mundial, que todas as grandes potências europeias eram mais ou menos imperialistas. A Inglaterra, a Alemanha eram bastante imperialistas. A Rússia era imperialista, mas até a página 2, até porque ela não é uma grande potência internacional, ela não é capaz de bater de frente, por exemplo, os interesses da Inglaterra. Portanto, o imperialismo russo é um imperialismo não assim tão gritante. E ele vai investir esse ideal imperialista em áreas um pouco marginais para as outras potências europeias. Onde são essas áreas marginais? Ali na região dos Balcãs, que inclusive eu comentei com vocês que isso tem a ver com a origem da guerra, quando o nacionalismo sérvio começa a ser associado ao pan-eslavismo lá do Império Russo, e daí isso acaba se chocando com os interesses dos austríacos, isso gera a Primeira Guerra Mundial. Se vocês não lembram, é só clicar aqui em cima que vocês conseguem assistir a aula sobre Primeira Guerra Mundial. Mas o importante então é que esse imperialismo vai ser direcionado para áreas um pouco periféricas, para os Balcãs, como eu falei, e também lá para o Extremo Oriente. A Rússia acaba desejando ocupar e se tornar uma potência imperialista naquela região que aparentemente não tinha nenhum império capaz de bater de frente com os interesses russos, a região do Extremo Oriente. É nessa época que a Rússia começa a definir de maneira mais clara o seu controle sobre territórios que hoje são a parte bastante oriental da Rússia, como, por exemplo, a região lá da Sibéria, a região ali próxima ao Alasca dos Estados Unidos. Todo esse território todo começa a ser mais efetivamente controlado pelos russos nesse período da monarquia absolutista, da época dos czares, em que eles acabam revelando uma postura bastante imperialista. O problema é que esse imperialismo russo do século XIX e do início do século XX, lá no Extremo Oriente, acaba se chocando também com o interesse de uma nação que estava se industrializando rápido lá no Extremo Oriente e também, por consequência, começando a adotar uma postura imperialista. E essa nação é o Japão. Eu falei para vocês na aula sobre a Segunda Revolução Industrial que o Japão se industrializa depois da Revolução Meiji, por volta dos anos 1870, e essa industrialização é bastante intensa e bastante rápida, ou seja, por volta do ano 1900, o Japão já é um país industrializado, ou em vias de uma industrialização bastante intensa. E os interesses, portanto, japoneses, os interesses imperialistas japoneses, acabam se chocando com os interesses russos lá no Extremo Oriente. A Rússia quer controlar regiões que o Japão também quer controlar. E como guerra imperialista é fruto desses conflitos de interesse entre duas nações por territórios que são disputados pelas duas, o que vai acontecer entre Rússia e Japão é que elas vão entrar em confronto em 1904 e 1905, no que ficou conhecido como Guerra Sino-Japonesa. Correto, é Guerra Russo-Japonesa. Vocês vão ver, por exemplo, como que esse imperialismo russo era visto pelos japoneses como uma maneira, algo de confronto, que existiam charges que acabam mostrando os russos como um povo tentando espalhar os seus tentáculos. É interessante que, em umas aulas mais para trás, eu também falei de como que a mesma imagem do povo com seus tentáculos dominando territórios por aí foi usada pelos franceses para acusar os alemães de serem imperialistas, ou seja, essa coisa aí tentacular essa imagem é sempre usada como crítica aos países imperialistas. Então a Rússia e o Japão vão entrar em guerra em 1904 e 1905,
E se tem alguma coisa que eu falo para vocês, é uma dica que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, não é só um ensinamento para fazer a prova do Enem ou um conhecimento de história, é que se vocês forem comandantes de alguma nação, não façam guerra com a Rússia. Não dá certo, vai dar errado, vocês vão perder, certo? Napoleão tentou invadir a Rússia e se deu mal, o Hitler tentou invadir a Rússia e se deu mal, e o Japão tentou vencer a Rússia numa guerra e ganhou. O Japão ganhou, esqueci disso. Pois é, o Japão ganhou a guerra sino-japonesa. E isso acabou desencadeando uma série de revoltas lá na Rússia. Por quê? Primeiro porque a Rússia acabou perdendo a guerra. Segundo, porque o pessoal que ia para a linha de frente dessa guerra contra os japoneses eram geralmente camponeses e operários. Eu falei na última aula também para vocês que o exército ainda era organizado de uma maneira bastante calcada na nobreza. Então os oficiais são da nobreza, mas quem vai para a linha de frente e troca tiro com o inimigo são pessoas de classe mais baixa, como camponeses e operários. E esses nobres russos, eles até 1860 lidavam com o pessoal das classes sociais inferiores como se eles fossem servos, inclusive, como eu citei, dando chibatada quando não concordavam com as atitudes desses subalternos. Portanto, lá no exército, esses oficiais russos acabam adotando a mesma postura de não ter nenhum tipo de consideração, por ter um completo desprezo pelos soldados de baixa patente, que estão submetidos a eles. Surgem várias histórias nessa guerra sino-japonesa de violência dos oficiais russos contra os próprios soldados russos, que eram tratados da pior maneira possível. Inclusive, aconteceu uma revolta num navio da marinha russa durante a guerra, o tal encouraçado Potemkin, que foi uma grande revolta de marinheiros que acabaram executando os oficiais do navio em que eles estavam. Essa história toda ficou famosa porque depois da Revolução Russa, já na época da União Soviética, lá por volta de 1924, 1925, foi feito um filme com esse nome, Encouraçado Potemkin, que ficou bastante famoso e conta a história dessa rebelião de marinheiros russos contra a autoridade dos oficiais do exército russo oriundos da nobreza. Esse filme ficou famoso também porque ele inovava em recursos narrativos lá do cinema e tudo mais, e daí para quem gosta dessas coisas um pouco mais cults, esse filme Encouraçado Potemkin é famoso até hoje, embora seja um filme mudo de 1924. O importante é que essa derrota na guerra russo-japonesa fez com que o pessoal lá nas cidades maiores da Rússia, como Moscou ou Petrogrado, que é o nome que antigamente tinha o que hoje é a cidade de São Petersburgo, a população mais pobre dessas cidades acabasse se revoltando contra a guerra, contra o czar, contra a situação do campesinato e do operariado e também contra os modelos de industrialização da Rússia que favoreciam o investimento estrangeiro e não o próprio burguês russo. Todas essas coisas juntas, toda essa revolta que existia na população russa contra as decisões do czar, faz com que, em 1905, em janeiro de 1905, a população russa resolva se revoltar contra a autoridade do czar e fazer uma série de manifestações, da qual a mais famosa aconteceu no dia 9 de janeiro de 1905, quando a população da cidade de Petrogrado resolveu levar em direção ao palácio onde o imperador vivia, o Palácio de Inverno, hoje em São Petersburgo, uma série de reivindicações para a melhoria da qualidade de vida da população em geral. O imperador não estava no Palácio de Inverno naquela ocasião, e a população chegou e começou a tentar forçar a entrada, e a guarda imperial que protegia o palácio resolveu abrir fogo contra a população e matou uma parte grande da população. Não se sabe exatamente o número de mortos, mas se estima mais ou menos em 2.000 mortos nesse dia. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, porque ele aconteceu num domingo, lá, dia 9 de janeiro de 1905, e esse episódio fez com que a população, em vez de diminuir o ímpeto com que demandava mudanças do czar,
Isso fez com que ela se revoltasse ainda mais, porque ela viu que o czar resolvia a situação de maneira bastante autoritária. Resolveu o problema de forma violenta, na verdade só deixou a população mais inflamada e ela começa a cobrar mudanças do czar, começa a exigir uma democratização da Rússia. E nas fábricas e no campo começam a surgir organizações de camponeses e de trabalhadores que são fundamentais para se entender o processo revolucionário que vai acontecer lá em 1917. Como consequência, portanto, do Domingo Sangrento, tem a organização de grupos de discussão desses trabalhadores que a gente chama de sovietes. Soviete é uma palavra em russo que significa conselho. Então, os camponeses e os operários, principalmente os operários da cidade lá de São Petersburgo, na época Petrogrado, resolvem, como forma de se organizar melhor para reagir a essa opressão do czar depois do Domingo Sangrento, eles resolvem montar grupos de debate, grupos de discussão para definir as ações deles, os tais dos sovietes. E esses sovietes que vão começar a organizar a luta dos trabalhadores, tanto nas cidades como no campo. É interessante que esses sovietes também viram não só grupos de organização política, mas também como grupos de leitura. Como a maioria da população operária e camponesa da Rússia era analfabeta, na virada do século XIX para o século XX, esses sovietes acabam virando um espaço em que alguém letrado vai lá e acaba lendo obras revolucionárias para os camponeses ou para os operários não alfabetizados. Era comum, portanto, então, que um advogado ou então um jornalista, algum profissional liberal mais revolucionário, fosse lá nos sovietes e lesse para os operários, ou então até mesmo um operário que tivesse alguma instrução maior. E eles iam lá e acabavam lendo, por exemplo, as obras do Marx, as obras dos anarquistas, como o Bakunin, por exemplo. E isso era absorvido pelos trabalhadores de maneira oral, já que eles não sabiam ler. Então ia se espalhando esse conhecimento revolucionário, essa teoria revolucionária entre os trabalhadores da cidade, do campo, através dos sovietes, que eram essas organizações deles para tentar reagir ao autoritarismo do czar. Então, através da organização dos sovietes, os trabalhadores e os camponeses da Rússia começaram a organizar a luta contra o absolutismo do czar, na época o Nicolau II. Eles faziam reuniões esporádicas para decidir como agir contra essa autoridade do czar. Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, uma reunião do soviete de Petrogrado. Era um negócio bastante concorrido, os trabalhadores todos saíam do trabalho e iam para lá para debater as estratégias de luta e, como eu falei, fazer circular textos revolucionários. Essa atividade dos sovietes, portanto, continuou junto com a oposição do Partido Operário Social Democrata Russo e a pressão foi aumentando cada vez mais depois do Domingo Sangrento. Algumas lideranças foram exiladas da Rússia por causa dessa atuação contra o czar, mas isso não diminuiu a força do movimento, pelo contrário, ele só cresceu. Foi depois do Domingo Sangrento, no exílio de vários intelectuais e membros do Partido Operário Social Democrata Russo e dos sovietes, que o Lenin acabou sendo exilado da Rússia. Ele é obrigado a sair do país e ele vai parar na Suíça, onde ele passa um tempo, até lá em 1917, quando ele é autorizado a voltar para a Rússia. Mas o importante, então, é que o Lenin vive parte da vida dele no exílio, já que ele foi expulso da Rússia por causa das atividades dele contra o absolutismo do czar. Essas manifestações todas, elas começam a dar cada vez mais força para a oposição do czar, eles começam a fazer cada vez mais pressão, até que o Nicolau II não aguenta mais essa pressão e politicamente ele é forçado a convocar a reunião, uma eleição para a Assembleia Russa, que não existia até então. Afinal de contas, a Rússia era um país absolutista. Mas o Nicolau II, portanto, resolve em 1905 convocar eleições para o parlamento russo, um negócio que vai passar a se chamar Duma. Até hoje o nome do parlamento russo é esse, Duma. E essas são as primeiras eleições. E esse grupo, portanto, que seria eleito para a Duma, seria responsável por escrever a primeira Constituição para o Império Russo. E assim a Rússia chegará ao fim do absolutismo e passaria a ser uma monarquia constitucional. Afinal de contas, teria um imperador e teria uma Constituição a qual esse imperador
está submetido. É interessante que isso acontece de maneira muito atrasada em relação ao restante dos países da Europa. Por exemplo, a Inglaterra já tem o rei submetido a algumas regras constitucionais desde lá da Carta Magna de 1688. Na França, a gente tem a Constituição de 1791. Até que no Brasil, a gente já tem a Constituição de 1824. E lá na Rússia, só em 1905, que o czar abre mão do absolutismo e resolve convocar uma assembleia que, portanto, vai ser responsável por escrever a primeira Constituição russa. A Rússia tem um atraso político em relação aos demais países europeus e, como a gente viu, até em relação ao Brasil. Então, essa pressão toda dos sovietes e do Partido Operário Social Democrata Russo, os sovietes através de manifestações, de greves, e o Partido Operário Social Democrata Russo a partir de articulação política entre camponeses, burgueses e proletários, para mudar o sistema político russo, eles conseguem algum resultado com a Duma. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver a primeira reunião da Duma, que é a abertura, portanto, dos trabalhos da Assembleia Constitucional Russa lá em 1905, quando foram eleitos os primeiros deputados, e, portanto, começa a funcionar o parlamento russo. Quem está presidindo essa cerimônia é o próprio Nicolau II, o czar da Rússia, que está ali na posição central dessa imagem que vocês estão vendo. Tudo isso só foi possível por causa da pressão lá do proletariado e do campesinato e dos burgueses, que forçaram, portanto, o czar a decidir mudar o regime e aceitar uma constituição. O momento em que o czar aceita essa constituição ficou o momento em que ele manifesta para o povo que ele vai aceitar uma eleição e uma Assembleia Constituinte, é o momento conhecido como Manifesto de outubro de 1905. Com a eleição para a Duma, o movimento de oposição ao czar perde um pouquinho a força, afinal de contas, uma das coisas que eles queriam era o fim do absolutismo russo e melhoria na qualidade de vida do campesinato, do proletariado, desse pessoal todo. Então, com a eleição, existe uma esperança de que as coisas na Rússia vão começar a melhorar. E o Partido Operário Social Democrata Russo, por exemplo, deixa de ser um partido ilegal e passa a operar dentro do regime, passa a se candidatar às eleições, passa a ter deputados na Duma. Então existe um clima, a partir de 1905, a partir do Manifesto de Outubro de 1905, que coloca a democracia como algo que está em via de consolidação, e por isso o movimento de oposição ao czar perde um pouquinho a força. Dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, que era aquele negócio que eu falei para vocês, que hoje em dia seria como uma mistura do PT e do PSDB num partido só, dentro do regime democrático, ou seja, após lá a eleição para a Duma, começam a surgir as divergências internas desse partido. E daí o Partido Operário Social Democrata Russo, é um nome muito grande de se falar, meu Deus do céu, ele começa a se fragmentar em dois grupos principais. Existiam minorias, mas são dois os grupos principais, que são os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques são parte do Partido Operário Social Democrata Russo, que propõe melhorias na qualidade de vida da população, melhorias do sistema de governo, mas baseado em reformas de um ponto de vista democrático, atuando dentro da Duma e propondo mudanças. Quem faz parte do grupo menchevique geralmente são burgueses ou profissionais liberais, como advogados, médicos, essas coisas assim. E eles propõem fazer mudanças na Rússia através de reformas pelo sistema democrático. Menchevique significa minoria, porque eles eram minoria dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. Então o que eles estão propondo é mudar o sistema a partir de dentro, fazendo pequenas reformas e não batendo de frente com a autoridade do czar, mas trabalhando junto com ela, já que agora a Rússia tem uma Constituição. Então esse pessoal é reformista. Os principais nomes dos mencheviques são o Martov e o Plekhanov, que eu já falei para vocês, dois líderes aí mencheviques. E tinha um grupo que era um pouco mais radical, que era o grupo que achava que mesmo com essas mudanças democráticas na Rússia, a situação dos trabalhadores não ia mudar nada, enquanto o sistema continuasse baseado nas opiniões dos burgueses, da nobreza, do clero da Igreja Ortodoxa lá na Rússia. Então esse pessoal mais radical, eles preferem
fazer mudanças não a partir do sistema democrático. Embora eles estivessem lá no parlamento, eles são favoráveis a uma completa ruptura com esse sistema da nobreza, com o imperador, com os membros do clero e até mesmo com os membros da burguesia. As principais lideranças desse segundo grupo, que se chama bolchevique e significa maioria, são o Lenin, que está no exílio, inclusive, e outras lideranças que estão ganhando prestígio ao longo desse período democrático entre 1905 e 1917, como Trotsky e o Stalin. Mas a principal liderança é o Lenin. O Lenin era a autoridade maior, mesmo no exílio, dos bolcheviques, e era ele que influenciava a maioria das decisões bolcheviques. Então, no período democrático, entre 1905 e 1917, a gente tem dois grupos que divergem a respeito de como o Partido Operário Social Democrata Russo deve lidar com essa fase democrática. Óbvio que o Partido Operário Social Democrata Russo não é o único partido que existe lá na Rússia. Existem os partidos calcados em valores religiosos, existem os partidos defensores do império, do imperador, do absolutismo. Ou seja, existe um grupo de pessoas lá com opinião política diferentes. Dentro do próprio Partido Operário Social Democrata Russo, dentro dos próprios bolcheviques, existiam divergências ideológicas entre eles, mas, no geral, a gente pode dizer que no interior desse partido existiam dois grupos principais, os mencheviques e os bolcheviques. E durante esse período democrático, então, eles estão atuando lá na Duma, cada um com as suas propostas, um mais reformista, outro mais revolucionário. A situação na Rússia não melhora com o surgimento da monarquia constitucional. Existe uma grande esperança de que a vida dos trabalhadores, do operariado, do campesinato fosse melhorada com essas mudanças políticas, mas no final das contas não aconteceu muita coisa. A situação continua bastante difícil, existe muita desigualdade social na Rússia no início do século XX. Aquela esperança toda com o surgimento do regime democrático acaba não acontecendo, mesmo agora com as eleições para o parlamento, até porque as eleições também acabam colocando membros mais elitistas no parlamento, e o povão que ansiava por reformas mais vigorosas acaba não vendo nada acontecer. Existe uma certa desilusão com esse período democrático por parte da população operária e camponesa, porque tudo aquilo que foi prometido, digamos assim, com a mudança democrática acaba não se cumprindo. Tudo isso piora quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial em 1914. A gente viu que a Rússia é um dos primeiros países a se envolver na Primeira Guerra Mundial na última aula. E daí volta aquela situação toda que eu já tinha comentado com vocês sobre a Guerra Russo-Japonesa. Existe lá um oficialato que é oriundo da nobreza, que trata de maneira muito violenta e muito agressiva os subalternos, os soldados de baixa patente, inclusive com castigos físicos, uma questão bastante absurda. E daí volta a situação da guerra. O esforço de guerra mobiliza a economia lá da Rússia para a guerra, ou seja, começa a faltar alimentos, já que todo mundo precisa se dedicar ao esforço de guerra, uma guerra penosa, vai durar 3 anos da Rússia na guerra. Muitas pessoas morrendo no fronte, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra Mundial. A Rússia foi o país com mais mortos. É uma situação meio parecida com aquela de 1905. Tanto que o Lenin, quando começa a Primeira Guerra Mundial, e ele vê tudo aquilo acontecendo de novo, ele diz que aquela revolução, aquela revolta de 1905 tinha sido como se fosse um ensaio para o que ia acontecer agora, em 1917, porque estava acontecendo tudo de novo. A insatisfação da população, burgueses, trabalhadores, camponeses, todos indignados com as atitudes do czar, a Rússia em guerra de novo, falta de alimentos, violência contra os soldados por parte dos próprios oficiais russos, ou seja, uma repetição de 1905. E de novo voltam a acontecer manifestações, de novo os sovietes começam a atuar para organizar a luta contra o czar e contra as políticas do czar que levaram a Rússia para a guerra. Começa a surgir a história de que a Rússia está na guerra por causa de acordos secretos que o czar fez com a França e com a Inglaterra. Eu falei para vocês que esses acordos que tramaram a política de aliança geralmente eram acordos secretos. A população meio que não entendia por que a Rússia estava na guerra, no final das contas,
E por que ela estava na guerra ajudando franceses e ingleses? Qual era o sentido daquilo? Afinal de contas, isso eram acordos secretos entre os governos dos países. E, portanto, começa a ter uma insatisfação muito grande e os soviéticos começam de novo a tramar greves, a tramar atentados, por exemplo, como destruir linhas férreas para impedir a chegada de mais soldados no fronte. Vale dizer que os soviéticos, por exemplo, também começaram a ser organizados entre os soldados. Existiam sovietes, por exemplo, de trabalhadores urbanos, existiam sovietes de trabalhadores rurais, e existiam sovietes de soldados lá no fronte. Começa a ter uma organização operária e de soldados, guerreiros de baixa patente, que estavam submetidos a uma situação ruim lá no exército. Eles começam a se organizar para fazer oposição ao czar e a política de guerra do czar Nicolau II. E isso começa a aumentar de novo a pressão ao czar, até que ele não consegue sequer controlar o próprio exército. Começa a ter um motim no exército russo lá na frente de batalha. Soldados se recusam a obedecer ao oficialato. Inclusive, eles são maioria, afinal de contas são poucos oficiais para um número muito grande de soldados. E daí, esse pessoal começa a organizar lá no fronte a luta contra o czar e se rebelar. Isso gera uma insegurança política. Esses oficiais que estão lá no fronte começam a ver que eles perderam o controle do exército e começam a fazer pressão também sobre o czar para que ele dê um fim àquela situação, para que ele domine aquilo com mãos de ferro. E a situação do czar fica insustentável, porque ele tem bastante oposição nas cidades, o exército está saindo do controle e ele não sabe o que fazer. Em fevereiro de 1917, a solução que ele encontra é abdicar do trono de czar em favor de um príncipe russo, de um membro da alta nobreza, que não era o filho dele, na verdade. Ele acaba abdicando do trono em 1917, em fevereiro de 1917. Esse episódio das movimentações todas ali de operários, soldados, camponeses contra o czar, até levar à abdicação do Nicolau II, é conhecido como Revolução de Fevereiro. Afinal de contas, aconteceu em fevereiro de 1917. Na verdade, sendo bem preciso, não foi em fevereiro, porque os russos usavam um calendário um pouquinho diferente do nosso. Nosso calendário é o calendário gregoriano e eles usavam outro calendário. E, portanto, o fevereiro deles, na verdade, é o nosso março. Assim como quando eu for falar da Revolução de Outubro, a Revolução que eles chamam de Revolução de Outubro, na verdade, é novembro no nosso calendário. O czar, então, acaba renunciando ao poder político lá em fevereiro. E daí aquela coisa toda de confusão política. Quem manda agora, ele acaba abdicando em favor de alguém já escolhido por ele. Mas o Partido Operário Social Democrata Russo, por exemplo, não aceita a autoridade do novo governante indicado pelo czar. E tem toda uma confusão política que acontece na Rússia em fevereiro, até que se chega a um acordo de que quem vai governar a Rússia é um governo provisório, e daí começam as negociações políticas para definir quem vai fazer parte desse governo provisório a partir de fevereiro de 1917. Por causa da força política, da nobreza, dos apoiadores do czar, se constrói um consenso de que quem vai liderar o governo provisório não é o povão, não são os bolcheviques, mas também não vai ser o pessoal que o czar tinha indicado, já que eles estão tentando construir um consenso. Então a ideia é meio que ceder um pouco para não deixar o poder cair na mão dos bolcheviques. Então o governo provisório é instituído com lideranças mencheviques. O principal nome desse governo provisório é um sujeito chamado Kerensky. Kerensky vai ser o líder do governo provisório e ele vai começar a fazer algumas reformas lá na Rússia depois da Revolução de Fevereiro. Que tipo de reforma que ele vai fazer? Primeiro, ele vai garantir as liberdades civis que estavam ameaçadas pelo czar. O czar deveria seguir a Constituição, mas ele vinha desde o início da guerra tomando atitudes que não eram nem um pouco democráticas e nem um pouco constitucionais. Então, Kerensky, quando assume o governo, Kerensky, o menchevique,
ele começa a botar em prática certas coisas que o czar estava meio que passando por cima. Então ele volta a reforçar as liberdades civis, começa a propor mudanças no sentido da votação para a Duma. A votação para a Duma era baseada em voto censitário, ou seja, você deveria ter uma renda superior a um valor X para poder se candidatar e para poder votar lá na Rússia. E o Kerensky começa a instituir o voto universal na Rússia. Estão se fazendo mudanças ali na Rússia com o governo provisório. E a mais importante dessas mudanças, assim, para as consequências que ela vai ter, é que o Kerensky acaba autorizando a volta dos exilados políticos que o czar tinha expulsado da Rússia. E é nessa leva de gente voltando de fora da Rússia, que tinha sido exilada anteriormente, que o Lenin volta da Suíça para a Rússia. O Lenin acaba chegando de novo lá em São Petersburgo, na época Petrogrado, em abril de 1917, um pouquinho depois da Revolução de Fevereiro. Assim que o Lenin retorna, ele começa a fazer oposição ao governo provisório do Kerensky. O governo do Kerensky prometia certas mudanças na sociedade russa, como a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, como o acesso à propriedade de terras para os camponeses, já que até então somente a nobreza poderia ter acesso às terras, e algumas reformas que pudessem garantir um regime mais democrático e mais igualitário na Rússia. Só que depois que ele chega ao poder, ele não faz essas mudanças assim tão rapidamente quanto a população esperava. Na verdade, ele começa a alegar que as mudanças eram complicadas, a saída da Rússia da guerra era complicada, era necessário negociar com a Alemanha e com a Áustria, com quem a Rússia estava lutando. Portanto, o tempo vai passando e o governo provisório não consegue cumprir as mudanças que ele sinalizava no início, lá em fevereiro. O Lenin, quando volta, portanto, começa a atuar contra o governo provisório e começa a construir um discurso contra esse governo provisório. Por exemplo, logo que ele chega, ele escreve um manifesto que ficou conhecido como Teses de Abril, em que ele acaba lançando um slogan que vai ser bastante famoso entre os revolucionários até lá em outubro e até um pouquinho depois disso. Nessas Teses de Abril, o Lenin falava que o que a população russa precisava era de paz, terra e pão. Paz para os soldados, terra para os camponeses e pão para todos. Basicamente isso. Era um slogan simples, paz, terra e pão. Vocês conseguem ver nesse cartaz da época da Revolução. Aí tem a imagem do Lenin e tem o paz, terra e pão em russo, Mir, Zemla e Kleb. E o Lenin então consegue achar um espaço de oposição ao governo provisório e volta a ser uma liderança dos sovietes bastante importante. E à medida que o governo provisório vai fracassando na tentativa de mudar as coisas que ele prometeu mudar no início, o Lenin foi ganhando mais popularidade, passou a ser um opositor bastante forte do governo provisório e do Kerensky. Até chegar ao ponto em que, em outubro de 1917, o governo provisório passa a ver o Lenin e alguns líderes bolcheviques como inimigos do governo provisório e começa a tentar tomar medidas para diminuir a influência do Lenin. Começa a circular uma história aí de que o Lenin, inclusive, poderia ser preso. E isso acaba adiantando um movimento organizado dos bolcheviques para que eles derrubassem o governo provisório. Portanto, em outubro de 1917, no nosso calendário, 4 de novembro de 1917, os bolcheviques cercam o Palácio de Inverno, que era a sede do governo provisório, e acabam tirando do poder o Kerensky e os demais ministros do governo provisório, instituindo um governo baseado nos sovietes. Como seria esse governo dos sovietes? Como eu falei, cada cidade, cada grupo de operários de uma cidade tinha o seu próprio soviete, assim como os camponeses e os soldados lá no fronte. A ideia é que cada um desses sovietes tomasse as decisões mais importantes sobre a administração do país e escolhesse um delegado para levar aquela decisão ao Conselho Supremo de Sovietes, que era quem de fato governaria a Rússia depois da Revolução de Outubro. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, inclusive, é que a Revolução de Outubro também é conhecida como Revolução Vermelha,
e a Revolução de Fevereiro é conhecida como Revolução Branca. São outros nomes para essas duas revoluções. Os sovietes seriam a forma de estruturação do novo governo. Tudo era decidido pela base, pelos sovietes locais, e delegados levariam aquilo para o Conselho Supremo de Sovietes, que decidiria como funcionaria a nação. Vocês sabem a diferença, por exemplo, entre representante e delegado, é uma diferença importante. Como assim? Aqui o que a gente tem no Brasil hoje são representantes. Nós escolhemos, através do voto, alguém para nos representar, e esse alguém vota de acordo com a consciência dele nas votações lá do Congresso. Ou seja, eu elejo um senador, mas o senador não é obrigado a votar do jeito que eu penso. Ele vota de acordo com a consciência dele no contexto de cada votação. Por isso é importante saber quais são as ideias políticas desse representante. Afinal de contas, ele vai votar de acordo com a consciência dele. Então é importante eu saber quais são os parâmetros morais deles, quais são os princípios dele. Por isso é importante investigar a orientação política do deputado ou senador que você vai votar. No caso do delegado, não. Ele não está indo para votar com a própria consciência. Ele está indo para representar numa instância superior aquilo que já foi decidido numa instância inferior. No caso, por exemplo, nós do Soviético aqui do Rio de Janeiro votaríamos sobre determinado assunto, escolheríamos um delegado para ir para o Soviético Supremo e simplesmente informar aquilo que já foi decidido no Conselho de Base, no Soviético de Base. O delegado, na verdade, ele não vai votar com a própria consciência, ele vai simplesmente levar algo que já foi decidido por nós aqui na base e levar isso para uma instância superior. Então essa é a diferença entre delegado e representante. Então a ideia de delegados e dos sovietes seria uma forma próxima de democracia direta. Os sovietes dos operários da cidade, dos camponeses e dos soldados votariam diretamente nos assuntos mais importantes da Rússia depois da Revolução. Esse era o sistema pensado pelo Lenin originalmente para administrar a Rússia revolucionária. Então, o governo do Kerensky acaba caindo em outubro. E em poucos meses, o governo revolucionário, baseado nas decisões do Soviético Supremo, consegue fazer aquelas 3 coisas que eram o slogan dos bolcheviques: a tal paz, terra e pão. Por quê? Logo que se passa a Revolução, as terras da nobreza são confiscadas e são distribuídas para os camponeses de 2 formas. Uma das formas seriam fazendas comunais, em que os camponeses poderiam trabalhar nessas fazendas e produzir de forma comunal, e outras fazendas seriam fazendas do Estado, em que o que era produzido ali era do Estado para ser distribuído em outros lugares. Por que isso? Porque os camponeses produziam para si próprios em determinado espaço, e produziriam, por exemplo, para a população das cidades que não pode estar no campo produzindo. Tá? Então teriam as fazendas coletivas e as fazendas estatais. O problema do acesso à terra, que era restrito à nobreza, foi teoricamente resolvido. Toda a produção de grãos que estava servindo para a especulação da nobreza. A nobreza guardava os grãos durante a guerra na expectativa de que o preço do trigo, por exemplo, aumentasse, eles tivessem maior lucro. Enquanto isso, o que estava aumentando, na verdade, era a fome do pessoal lá na Rússia. Toda essa produção de grãos foi confiscada e distribuída para a população, ou seja, o problema imediato da fome também foi resolvido. O Lenin, como liderança lá dos bolcheviques, acaba entrando num acordo com a Alemanha e com a Áustria, que é o Tratado de Brest-Litovsk, que eu falei para vocês na última aula. E com esse tratado a Rússia acaba saindo da Primeira Guerra Mundial. Com essas 3 ações, então, os bolcheviques acabam realizando aquele slogan que servia de orientação para os operários e para os camponeses e para os soldados da Rússia lutarem pela Revolução, que era a tal da paz, terra e pão. E daí, então, o governo bolchevique já começa com bastante prestígio, que ele realiza aquele slogan que era um slogan de luta deles. O problema é que todos aqueles que foram derrotados, digamos assim, na Revolução de Outubro, os mencheviques, burgueses, o pessoal da nobreza, a realeza, investidores estrangeiros, todos esses passam a ser prejudicados pelas ações do governo bolchevique. Afinal de contas, as terras foram tomadas da nobreza,
as indústrias foram nacionalizadas, estatizadas, a Rússia saiu da guerra. Tudo isso faz com que surja um grupo de pessoas contra o governo revolucionário, contra o governo bolchevique. E essas pessoas começam a se organizar militarmente para destituir o governo bolchevique. Então acaba se formando um grupo militar para tentar derrubar o governo bolchevique depois de outubro. E esse grupo ficou conhecido como Exército Branco. Afinal de contas, eles estavam associados à Revolução Branca, que é aquela lá de fevereiro, que colocou os mencheviques no poder. Em resposta ao Exército Branco, uma das lideranças bolcheviques, um sujeito chamado Trotsky, Leon Trotsky, resolve organizar os trabalhadores, os soldados e os camponeses num exército para defender a revolução, o tal Exército Vermelho. Por isso que a gente depois passa a chamar o exército da União Soviética de Exército Vermelho, porque ele surgiu para defender a revolução. Então a gente tem dois grupos militares aí na Rússia, logo depois da Revolução de 17, que é o grupo do Exército Branco e o grupo do Exército Vermelho. Esses grupos vão entrar em guerra entre 1918 e 1921, e esse é o período da Guerra Civil da Rússia. Foi um período bastante penoso para a Rússia. A Rússia já vinha de dificuldades por causa do governo do czar, por causa da participação da guerra. E logo quando as coisas parecem começar a se resolver com o governo provisório, começa uma guerra civil para derrubar o governo provisório bolchevique. Tem um filme que retrata, um filme bastante famoso que retrata essa história da Revolução e os anos da Guerra Civil, que é o Doutor Zhivago. É um filme bastante famoso dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, não me lembro exatamente, que ganhou vários Oscars, e ele retrata esse período da Guerra Civil na Rússia, que é um período de bastante miséria. Como quem está lutando na Revolução são os próprios camponeses e operários, a produção de alimento acaba meio sendo suspensa para esses caras lutarem na Guerra Civil. Afinal de contas, eles estão defendendo a Revolução. A Revolução é dos camponeses, é dos proletários. E eles deixam de trabalhar porque eles estão defendendo a Revolução. E daí a crise de fome da Rússia se agrava bastante durante esse período, além de inverno rigoroso, a guerra. Então muita gente morre de fome durante a Guerra Civil, porque a produção da Rússia praticamente para. A economia russa entra em colapso durante a Guerra Civil, durante esses 3 anos, de 1918 a 1921, quando dura a Guerra Civil. No final das contas, o Exército Vermelho sai vitorioso, e a revolução acaba se espalhando para países vizinhos ali da Rússia, como para a Ucrânia, para a Polônia, para outros países ali em volta, para o Cazaquistão. E é interessante que os países que vão tendo suas revoluções locais socialistas resolvem se integrar depois da Guerra Civil num grande bloco, que surge em 1922, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente geralmente fala da União Soviética como sinônimo de Rússia. Na verdade, a Rússia é uma das repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rolou a Revolução Russa, rolou a Revolução no Cazaquistão, rolou a Revolução na Ucrânia, rolou a Revolução na Bielorrússia, e todas essas repúblicas então acabam se integrando à União Soviética, que surge só em 1922, e como o próprio nome diz, é uma união de várias repúblicas que fizeram suas revoluções socialistas. Passa a Guerra Civil, um período bastante crítico, surge a União Soviética, e finalmente as coisas parecem que vão começar a tomar um rumo, que as coisas vão tomar um corpo de acordo com o que era o desejo dos camponeses, dos operários. Mas aí tem um baque. Em 1924, o Lenin morre, pouco tempo depois da criação da União Soviética, 3 anos depois do fim da Guerra Civil, e começa a ter uma disputa de poder entre os líderes bolcheviques com mais prestígio. Quem eram esses líderes bolcheviques? O Trotsky e um sujeito chamado Stalin, Joseph Stalin. Esses dois caras vão começar a disputar quem tem mais poder dentro dos bolcheviques, um poder de influência e tudo mais, que consegue controlar, por exemplo, as votações dos sovietes. E eles têm perspectivas diferentes sobre como deve ser a Rússia
depois do fim da Guerra Civil e já com a União Soviética formada. O Trotsky ele defende a internacionalização da Revolução. Ele acredita que a União Soviética, na verdade, não vai conseguir realizar os seus princípios se continuar existindo países capitalistas no mundo. Afinal de contas, o princípio capitalista é contra o princípio do socialismo soviético. Então não teria como realizar por inteiro o objetivo da União Soviética se ainda existisse capitalismo no mundo e, portanto, ele é favorável à internacionalização da revolução. E o Stalin tem uma outra perspectiva. Ele acha que é necessário primeiro fortalecer a União Soviética para depois começar a pensar no estabelecimento do socialismo ao redor do mundo. Mas primeiro é necessário garantir o socialismo na União Soviética. Então tem essas duas figuras aí que começam a polarizar a disputa pelo poder lá na União Soviética. Quem começa a ganhar mais força, quem começa a conseguir garantir mais apoio dentro dos sovietes e, portanto, dentro da estrutura de poder lá da União Soviética, é o Stalin. E ele, à medida que vai ganhando mais poder, ele começa a perseguir os opositores políticos, inclusive o Trotsky. Trotsky é obrigado a se exilar da Rússia. Ele, inclusive, vai para vários lugares, mas acaba se fixando no México. Lá no México, ele se torna bastante amigo da Frida Kahlo. Inclusive, morou um tempo na casa dela. Do Diego Rivera, que era marido da Frida Kahlo também, enfim, eles são amigos, e ele fica no México por um tempo, inclusive tem um museu lá no México em homenagem a ele até hoje. Só que o Stalin, por exemplo, continua perseguindo ele. E em 1940, o Stalin chega ao poder em 27 na União Soviética e continua perseguindo os opositores, até que em 1940, por exemplo, ele consegue mandar um enviado dele para matar o Trotsky lá no México. O Trotsky morre no México, executado por para alguém mandado pelo Stalin, e o sujeito que matou o Trotsky deu uma picaretada na cabeça do Trotsky lá no México. Mas o ponto importante, então, é que o Stalin toma o poder em 1927 na União Soviética, e a partir de então ele começa a mudar a organização dos sovietes, ele começa a centralizar o poder na mão dele. E é uma centralização bastante rápida e bastante intensa. O Stalin começa, por exemplo, criando uma polícia política que serve para investigar os seus opositores. Essa polícia política era NKVD, o nome dela. E a função dela era investigar aqueles que eram contra a Revolução Russa, mas, na verdade, eram identificados pela NKVD do Stalin como opositores a ele, Stalin. Então, é um período de bastante perseguição política na Rússia, um período de expurgos, que era o nome de quando Stalin resolvia perseguir grupos opositores dele, prendia vários desses grupos opositores e mandava eles, por exemplo, para trabalhos forçados na Sibéria, ou simplesmente executava esses opositores. Rolaram alguns expurgos grandes durante o período do Stalin. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Stalin mandou executar boa parte dos generais do Exército Vermelho, porque eles estavam, segundo o ponto de vista do Stalin, tramando contra a autoridade dele. A partir de 27, quando Stalin chega ao poder, começa a se instaurar uma ditadura personalista governada pelo Stalin, bastante centralizada, em que ele persegue com bastante violência os opositores. Por isso, esse período de 27, quando ele chega ao poder, até 1953, quando ele morre, é conhecido como o período do stalinismo, período de bastante violência e perseguição política na Rússia e um período de centralização política bastante grande na mão do Stalin. Inclusive, por exemplo, ele começa a criar um culto à personalidade, um culto ao próprio Stalin. A figura do Stalin começa a ser propagandeada pelo Estado como um objeto de culto, e isso passa a ser mais importante do que a revolução dos operários e dos camponeses. Aquela proposta original de revolução vai meio que por água abaixo com o stalinismo, porque o que é implementado na União Soviética é um governo bastante centralizador e bastante violento e bastante centralizado, e não um governo com poder descentralizado. Mas mesmo com toda essa perseguição política, o governo do Stalin, ou seja, o período do stalinismo,
também contou com um avanço econômico significativo lá na União Soviética. Foi no período do Stalin que começou a ser implementado o plano quinquenal, ou planos quinquenais, porque foram vários seguidos. Como a economia da Rússia estava muito destruída depois da Guerra Civil, esses planos quinquenais tinham o objetivo de investir na indústria de base e criar uma condição, uma situação necessária para o desenvolvimento posterior de uma indústria de variado aspecto. Então, os planos quinquenais, na verdade, consideravam que nos próximos 5 anos a gente faria um investimento bastante concentrado em determinada área e desenvolveria essa área. Depois, nos próximos 5 anos, no outro plano quinquenal, a gente desenvolveria outra área da economia. E assim, a União Soviética saiu de um estágio bastante terrível econômico, que era o estágio do qual ela saiu da Guerra Civil, para se tornar uma das principais economias do mundo já às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A economia da União Soviética às vésperas da Segunda Guerra Mundial já é uma economia um pouco mais estabilizada, capaz de produzir o necessário para o esforço de guerra na Segunda Guerra Mundial, ou seja, os planos quinquenais acabaram trazendo algum resultado para o avanço econômico da União Soviética, mesmo que na esfera política isso representasse a perseguição severa dos oponentes do Stalin durante o período de repressão stalinista. Bom, pessoal, eu acho que isso era o que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês não tenham dúvidas. Se tiver, é só me mandar uma mensagem que eu respondo. E a gente se vê semana que vem de novo. Até mais!